Hoje nós temos uma sobrevivente, gente, a história de vida dela, o testemunho dela é algo assim que eu fiquei, uau! Seja bem-vinda, sobrevivente, Deus abençoe a todos que estão aqui, se preparem, escutem, prestem atenção nos detalhes, porque vai abranger todas as áreas, vocês vão entender de verdade o que é um casamento com um narcisista oculto, correto? Ele era oculto, né? Sim, oculto. Ok. E religioso também? Também. Também, ok. Então vamos lá. Comece contando um pouquinho para a gente da sua criação, da sua infância, para a gente entender, né, se existe a codependência aí, que normalmente é o que acontece, e aí já entra aí na onde você quiser chegar para trazer aí o conhecimento para todos nós. Obrigada. Então, tá. Então, bom dia a todos que estão com a gente. Eu resolvi fazer essa live porque eu espero que atinja assim, pessoas que estão vivendo a mesma coisa, para que as pessoas saibam que existe sim uma saída, existe sim um Jesus, e ele pode sim nos dar uma vida nova. Amém. Fazer a gente viver a alegria de Cristo Jesus. Amém. Livre de fardo pesado, livre de jugo pesado, e viver verdadeiramente a liberdade do amor de Cristo Jesus. Eu nasci, né, na igreja, na religião católica, mas quando eu tinha 8 anos de idade, a minha mãe, ela se converteu, né, a essa igreja, e ela se tornou, assim, bem legalista mesmo, a ponto, assim, de não deixar a gente fazer nada. Uau! A minha mãe e o meu pai, né, eles nunca foram pais amorosos. A minha mãe sempre foi, assim, muito, assim, eu posso dizer até violenta com a gente. Então, a gente apanhava muito, e a gente nunca teve amor. A minha mãe, ela foi aquela mãe assim, ela dava comida, ela fazia comida, ela lavava a roupa, assim, aquela coisa, né? Mas a parte do afeto, ela nunca, ela não deu. Okay. Meu pai também não. O meu pai era mais para egoísta mesmo, sabe? Assim, ele trabalhava muito, mas em casa nada. Uau. E assim, o dinheiro era pouco, né? Meu pai ganhava pouco, a gente era em 3, mas ele não deixava a minha mãe comprar nada pra gente, nem um guaraná. Meu pai. Porque o dinheiro era para pagar as contas, então foi uma infância, assim, bem difícil, bem difícil. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 10 anos de idade eu já comecei a trabalhar, porque, assim, eu queria mesmo, de verdade, ajudar a minha família. Uau. Então, eu comecei a trabalhar, e o meu pai, ele fazia assim, eu dar todo o meu dinheiro para ele. Meu Deus. Então, o meu pagamento eu entregava na mão dele. E foi assim, mas aí como eu queria muito dar alguma coisa para os meus irmãos, então, aos domingos eu ia trabalhar. Eu limpava a casa da mulher para ela me dar um dinheirinho, e esse dinheirinho, então, do domingo eu comprava sorvete para os meus irmãos. Que linda. Então, foi assim, eu sou a mais velha, né, dos 3, e quando eu tinha 8 anos, então, a minha mãe se converteu, e aí ela se tornou bem legalista, então ela nunca deixou a gente fazer nada. Eu não pude aprender natação, porque não podia pôr maiô, e aquelas coisas que a gente conhece, né? E então eu cresci. Quando eu tinha 15 anos, eu comecei a gostar de um menino na escola, e a minha mãe me bateu muito por causa disso, muito, eu apanhei muito, a ponto de eu não ter coragem quase de trabalhar na segunda-feira, de tão marcada que eu estava, assim, da surra que ela me deu. Mas por que? Você entende hoje o motivo? Porque porque ela não queria, né, que eu namorasse alguém que não fosse da igreja.
Ah, tá. Então essa igreja ela era católica, aí ela mudou para outra igreja e nessa Ela igreja mudou, era tipo tudo muito rígido, não sim, podia ela usar mudou para essa, calça. para que depois eu vinha entender que era uma seita, né? Entendi. Quantos anos você ficou Uma, na sua religião? eu fiquei 52 anos. Oh, meu Deus. Aí eu fiquei 52 anos. Uau. E aí foi, aí quando eu tinha é, 17 anos, eu comecei a namorar um moço que não era também da igreja. E aí a minha mãe, então, brigou muito comigo, mas aí eu já estava maior, né? Eu já estava. Aí, então, assim, ela falou, então tá, então você vai trazer ele aqui, você vai. Meu pai já falou pro moço, 4 meses de namoro, vocês têm que casar. Eu falei, não, não quero, eu não quero casar. Gente, Não, que é isso? 4 meses, 4 meses. E assim foi. E eu acabei ficando 2 anos namorando esse moço, mas aí depois, hoje eu entendo que o propósito de Deus na minha vida era outro, né? Eu tinha que passar por muitas coisas para que hoje eu fosse quem eu sou. E eu acabei largando desse moço. E 2 anos depois, então, eu conheci o meu marido. Aí eu me casei com ele, mas eu comecei a namorar ele, namorei 3 anos, e nesse tempo do namoro, eu hoje vejo que Deus, ele me deu tantos sinais que eu não consegui ver. E para você ter uma ideia, é uma coisa assim muito forte, gente. Quando eu comecei a namorar, ele era muito, ele não demonstrava nada, 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 nada. Ele era bem, bem bacana, a gente saía, tudo, ele também ia na igreja, a gente ia junto para a igreja, é, mas eu fiquei noiva em um sábado à noite, no domingo, ele já começou a mostrar as coisas. Então, assim, aí ele começou a se sentir um pouco mais dono de mim, eu acho. Sim. Entendeu? Aí o que aconteceu? Aí ele começou a judiar de mim emocionalmente, não fisicamente, emocionalmente. É porque você já namorou, eu não sei o que você aprontou com o seu outro namorado. Então, para a gente poder casar, eu preciso que você faça um exame de virgindade. Uau. Meu Deus do céu. Eu me submeti a isso, eu me Uau. submeti. Hoje, assim, eu falo, nossa, hoje eu não faria. Mas na época eu fui, ele que arrumou o médico, eu fui com o médico que ele quis. Uma humilhação assim muito grande para mim, né? E Muitos fazem isso, sobrevivente, também quando ficam grávidas. Eles falam que tem que fazer exame de DNA, porque não sabe se o filho é deles. Aí outro dia eu li um relato e eu adorei, que ela falou assim, tudo bem, não tem problema não, eu faço o exame, na hora que der lá positivo que realmente é teu filho, você não precisa nem mais olhar na minha cara. Né? É porque eles são capazes de fazer isso com as pessoas, então eles são paranoicos, eles acham que então vão fazer com eles também, só que eles podem fazer com a gente não, né? né? Aham. Tá. Eu fiz o exame, só que hoje eu penso isso. Eu falo, eu deveria, quando o médico ligou para ele, falou: olha, não, tá tudo bem. Eu deveria, aí eu deveria ter falado, então agora você segue tua vida. É isso Sim. que você queria saber? Então você já sabe. Só que Perdeu. não, daí eu continuei. Só que isso não foi o bastante, entendeu? Ele começou a me torturar. Aí ele Uau. me torturava muito. Aí ele tirou a aliança de mim Por quê? e começou a me torturar. Então, assim, eu ligava para ele, ele não queria atender. Mas aí, Aí ele ficava. peraí, deixa eu entender melhor. Você fez o exame, era o que ele queria, e ele, não satisfeito, tirou a aliança de você falando o quê? Que motivo? Não, falando que ele queria saber tudo que eu fazia com o outro namorado, detalhes, detalhes do que eu fazia. Meu Deus. Era uma tortura.
Eu emagreci muito nessa época, porque assim, me torturava. E outra coisa também, às vezes ele chegava na minha casa, olhava para mim e falava assim: tô indo embora. Você tá muito mal arrumada. Meu Deus. Eu entrava chorando. E Isso quanto aí tempo? Quanto tempo vocês estavam namorando? Assim, você já estava noiva agora. Quanto tempo demorou até noivar? E aí depois até eu casar? fiquei 2 anos namorando até noivar, E até aí era coisa básica, nada demais. nada demais. Ok. Mas foi assim, parece que ele ligou um botão. Noivou, mudou. É. E mesmo assim, e eu sempre, sempre fui assim, muito, muito submissa. Eu acho que do meu pai, da minha mãe, né, do histórico de. Aí eu era muito assim, sabe? Então ele falava as coisas e eu sempre aceitei, assim. Eu gostava, sabe? Então você quer, né? Você quer casar. Na véspera do meu casamento, eu cheguei para ele e falei: eu não vou amanhã casar. Uau! Porque ele torturou muito eu na véspera do meu casamento. Mas aí eu casei, né? O que ele fez? Me fala o que ele fez, né? Esses detalhes a gente não pode deixar passar em branco. O que ele fez? Então, na véspera do meu casamento, ele estava me torturando nesse sentido, ainda me torturando. Nossa, eu vou casar com você, eu preciso saber tudo que você fez. Para depois eu poder jogar na sua cara durante o casamento, para te torturar mais, né? E isso é interessante falar também. Por quê? Eu já ouvi isso de um narcisista americano que tem canal no YouTube. Gente, o que importa o teu passado é teu passado, eles nem existiam na nossa vida. Mas é Exatamente. posse, eles ficam com raiva, eles não aceitam que um dia você já teve algo com alguém. É único, exclusivo deles, e não pode, eles não aceitam, é coisa de louco mesmo, sabe? Eu não entendo o que passa na mente dessas pessoas, mas isso não é normal, gente. Passado é passado, né? É triste. Exatamente. O que importa, você já sabe que Uhum, o que importa para você. Eu sou uhum. virgem. Agora, eu beijei, eu abracei, ele queria saber detalhes, detalhes. Louco. E aquilo era uma tortura para mim. Então, assim, eu ia casar no outro dia. Aí eu cheguei em casa chorando, chorando. Eu me lembro assim que a minha mãe, coitada, ela estava embrulhando bala, porque isso foi há 38, vai fazer 39 anos. Uau. E minha mãe estava embrulhando aquelas balas, ela olhou para mim, eu chorando. Ela falou: se for para ir assim, melhor você nem ir. Eu falei: então, é o que eu estou pensando. Uhum. Mas eu não tive, é, eu não tive coragem. E aí eu fui, me casei, e aí a gente foi, né, para lua de mel. Eu choro toda vez que eu me lembro, porque eu acho que toda mulher sonha, né, com a sua lua de mel, com assim, um momento de carinho, tudo. Eu não tive nada disso. Foi assim muito, muito, muito difícil. Ele me torturou muito na lua de mel. A gente foi para o sul. Teve um dia que ele foi para a praia e me largou trancada no quarto do hotel e levou a chave. Meu Deus. E eu fiquei lá trancada. Olhando pela janela, eu via a praia, né? O pessoal tudo na praia. Aí ele voltou, e aí chegou e quis fazer sexo. E o meu emocional estava assim, falando: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E aí ele brigava muito, 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 porque a gente foi de carro, né? Aí a gente andando no carro, eu não podia olhar do lado. Ele falava para mim:
Gostou do rapaz lá? O que você está olhando? E às vezes eu não estava nem vendo ninguém, eu estava assim, eu estava lá no sul, eu não conhecia, eu nunca tinha viajado na minha vida, eu nunca tinha viajado. Então, para mim, era tudo muito novo. E aí, o que você está procurando? Então, assim, sabe, muito, muito, muito difícil, uma coisa assim, é difícil até de lembrar. Sim. Eu lembro uma vez, a gente estava numa balsa, e aí tinha dois rapazes em pé, acho que desceu do carro e estava olhando ali, e eu desci do carro para olhar. E ele me pegou, porque ele achou que eu estava olhando para aqueles moços. Aí me enfiou dentro do carro e ficou brigando comigo. E eu, aquele dia, se eu tivesse dinheiro, eu tinha vindo embora. Eu tinha vindo embora. Quando você falou para ele um dia antes de casar que não ia casar com ele, o que que ele falou? O que que ele fez? Você que sabe. Você que sabe. Aí eu lembro que ele começou a falar assim, tudo o que eu iria perder, entendeu? Uhum. E eu sempre fui, e eu achava assim, eu vou perder, né? Eu sou apaixonada por ele, imagina. Se você que sabe. Só que aí acabou, acabou. Uhum. Depois não tem mais volta. Medo de se arrepender, né? Sabe? E aí, e outra, assim, na igreja que eu estava, você não casar, eu já estava com 25 anos nessa época. Essa idade, você já está passada. Ai, Ninguém mais vai querer casar com você. ok. Aí, na lua de mel, detalhes, né, à parte, você era virgem, você estava com aquela expectativa, vai ser lindo, maravilhoso. Primeira noite aconteceu já. Como é que foi essa parte, assim, para a gente entender? Primeira vez. Olha, foi horrível. Sim, foi. Eu me lembro que a gente chegou no hotel, né? Eu fui, tomei banho, coloquei a minha roupa que eu tinha levado, a minha camisola. Ele achou a minha camisola horrorosa. E o ato, assim, foi tipo assim, vem aqui que eu quero fazer logo. Tipo, foi muito assim, sabe? Pegou, fez e acabou. Uau. E você achava que aquilo era o normal? Eu achava. Eu achava normal. Aí, ele passou a vida toda falando que ele achou horrorosa a camisola que eu usei. Ele falou, nossa, mas esperava que você fosse aparecer com um baby doll, todo... Uau. Eu falei, viu? Que broxante. Você casa com uma pessoa que faz parte de uma seita, que é virgem, tudo, e você acha que eu vou aparecer na noite de núpcias com baby doll, sei Fio lá eu o dental. quê? Fio dental. É, você está procurando mulher no lugar errado, meu filho. É verdade. Eu falei para ele um dia isso, falei, viu? Se você queria esse tipo de mulher, você procurou mulher no lugar errado. Eu conheci ele na igreja e aí ele congregava lá na mesma igreja, a gente ia juntos para a igreja, tudo. E aí, nessa igreja, as pessoas casam muito cedo, sabe? 13 anos, as meninas já estão namorando. 16 anos, já estão casando. Então, assim, uma pessoa da minha idade já está, assim, sabe,
Não vai conseguir marido. Ficou pra titia, né? Ficou pra titia. E tem isso também, né? Esse sentimento. Nossa, se eu não casar com ele, eu vou ficar solteirona. É. Ou então vai aparecer um, sei lá, um viúvo de 70 anos para casar comigo. Então, juntando tudo isso, aí você atropela todos os sinais e você casa. Sim. E foi assim. Aí, quando eu voltei da lua de mel, também foi difícil, foi muito difícil, porque a mãe dele, ela é muito controladora. Ah, deve ser também, né, narcisista, provavelmente. Ela é narcisista e ele é codependente dela. Isso acontece muito, interessante isso. Ela domina, mas ele Ela também. domina ele. Uhum. A mãe dele é o suprassumo da vida dele. Ai de mim, se eu abrisse a boca para falar da mãe dele. Então, quando a gente voltou da lua de mel, ela queria que eu ficasse morando lá. Por quê? Porque eu era empregada. Meu Deus do céu. Quando eu voltei da lua de mel, ela falou, não, você fica aqui. Ela estava sem empregada nessa época, a família deles é enorme, são 6 irmãos, e eu ficava fazendo as coisas, fazendo serviço. Quando terminava a janta, por exemplo, todo mundo sentava na sala para conversar, eu ficava lavando a louça. Meu Deus. E aí eu estava construindo a minha casa nessa época. Aí eu cheguei para ele e falei, olha, eu quero ir para minha casa, não importa como esteja a minha casa. Eu durmo no chão, faço qualquer coisa, mas eu quero ir para minha casa. Sábado eu vou para minha casa. E aí ela veio ficar brava comigo. Isso Ela quanto falou para tempo? Quanto tempo você já estava morando lá com ela? uma semana. Uau, olha, o suficiente, hein, para você já se sentir sufocada. Eu não estava aguentando mais. Aí eu falei para ela, chegou para mim e falou assim: você não pode ficar brigando com ele querendo ir embora. Ele precisa trabalhar, ele precisa resolver os problemas da fábrica, porque eles têm uma empresa, uma indústria. Aí eu olhei para ela e falei assim, não, eu falei, eu não me casei para ficar morando aqui, porque se fosse para eu ficar aqui, eu ficava na casa da minha mãe. É. E aí nasceu assim uma rivalidade imensa entre ela e eu. Ela, até o final do meu casamento, ela nunca me suportou. Ela falava mal de mim para ele. Toda vez que ele ia lá, ele voltava assim, querendo me socar. Por quê? Porque ela falava mal de mim. Eu cortei muito ela, né? Por Sim. exemplo, ela quis uma chave da minha casa. Meu Deus! E eu achava isso um absurdo, porque ninguém tem que ter chave da minha casa. E aí ele falava, a minha mãe tem que ter a chave, porque a gente viaja. Se a gente viajar, acontecer alguma coisa aqui, eu falei, então, quando você viajar, você dá a chave para ela, e quando a gente voltar, você pega. Exato. E aí ela tinha a chave da minha casa, ela entrava aqui. Do nada, eu dava de cara com ela no meio da cozinha. Teve uma época que aí chegou mais, assim, pro final, assim, ela falou para ele um dia assim que nunca mais ela vinha na minha casa. Porque aí ele falava assim, minha mãe nunca mais vai pôr os pés aqui por causa de você. Por causa de você. E assim, a vida toda foi isso. A mãe dele estava sempre certa e eu estava sempre errada. Uhum. E ele sempre competiu comigo. Assim, nunca foi uma parceria. Até hoje ele compete comigo. Sim. Pela minha filha. Uau. O sonho dele é ela largar eu e ir morar com ele, entendeu? Aí vai ficar completo. Aham. Aí
é tudo que ele quer. É eu sozinha, porque ele sempre falou isso para mim. Você vai acabar sozinha. Uhum. Ele falava isso para mim. E aí foi assim, na igreja, ele trabalhava muito na igreja, assim, prestava serviço voluntário para a igreja, tudo, sabe? Então era. E naquela. Eu achava que ele era um bom marido. Eu achava, porque. Trabalhava, eu tinha tudo. Eu também trabalhava, né? Mas assim, tinha tudo. E para mim isso era um bom marido, era um marido crente. Eu achava que era fiel, honesto. Eu confiava nele mais do que em meu pai. Se a pessoa falasse, algumas vezes eu cheguei a falar, não, eu coloco minha mão no fogo pela honestidade dele. Eu confiava. Passava todos os perrengues, porque tudo era assim sobre ele. Então, o carro dele era o top dos tops. O meu era o básico do básico e para mim estava bom. As roupas dele sempre de grife, ele gostava muito de grife. A minha, qualquer coisa serve. Então, assim, ele era bonito, eu era feia. Ele falava isso para mim. Uau. A minha pele é boa, sua pele é ruim. Comparando, né? Sempre. Falei o caráter, Sempre. né? Só o caráter que é o mais importante, que o meu é bom e o teu não tem. Não é? Aí, assim, ele competia comigo em tudo. Eu sempre fui muito magra, né? Sempre fui muito magrinha. E ele também queria ser magro. Então, ele se pesava todos os dias. Se ele engordasse meio quilo, ele ficava fazendo exercício para emagrecer. E ele olhava todo dia e falava, ó, sem barriga. Sabe, aquela... Era uma competição, assim, era fora do normal, assim, sabe? Aí, quando eu tive a minha filha, aí ele competia comigo. Ele, por exemplo, a gente ia para o culto, ele que ficava com ela no colo. Ele exibindo como se fosse um troféu. Aí, nessa igreja, as mulheres sentam separadas dos homens, né? Então, ele sentava lá do lado dos homens com o bebê. Se ela precisasse mamar, ele entregava para mim. Eu dava a mamar e devolvia para ele. Uau. E às vezes as mulheres falavam, nossa, a gente quer ver seu bebê, mas está sempre com seu marido. Eu, Não ficava comigo. À noite, por exemplo, se ela chorasse, era ele que ia lá. Interessante. Normalmente não é isso que acontece, né? Em casa, quando não tem ninguém vendo, essa parte deixa com a mulher, tá nem aí, ronca, baba e você não fica nem sabendo. Ele ia, assim, ele nunca trocou uma fralda, não dava comida, não dava banho, não fazia nada. Mas eu tinha a impressão que ele queria que ela gostasse mais dele. Ok, desde pequena. E isso era um jeito que ele tentava isso. Sim. Porque ele sempre falava assim para mim, ela vai gostar mais de mim do que de você. Quando ela crescer, ela não vai gostar de você. Porque, assim, eu chamava atenção, eu disciplinava, então ele achava assim, ela não vai gostar de você. E aí ele fazia questão, ele tem uma fase que a menina é mais grudada com o pai, né? Existe uma fase. Uhum. E nessa fase, ele fazia questão de falar, você quer ir com o papai ou com a mamãe? Aí ela falava com o papai, ela quer ir com o papai. Papai. E a competição, aí quando ela cresceu, por exemplo, eu fazia aniversário perto dele, eu fazia dia 25 e ele dia 28. E ela sempre comprava um cartão para mim e um cartão para ele.
ele fazia ela mostrar o cartão que ela escreveu para mim e para ele. Olha. Para Pra ele comparar. ver se ela tinha escrito que, mais para mim do que para ele. Alguma coisa assim de amor, sabe? Uhum. Então ele fazia ela mostrar. Foi passando os anos, eu acho que eu estava já assim, como vou te dizer, eu já estava fora, sabe? Eu já estava tentando sobreviver, Sim. tentando levar o casamento. Todo final de ano era uma briga. Eu quero passar com a minha mãe, não sei o quê. Então, o que que eu fazia? Eu fazia uma reunião na minha casa. Então, chamava a mãe dele, a minha família, a família dele, e a gente fazia aqui. Só que foi passando o tempo, a mãe dele não vinha mais. Ela não queria vir mais. Então, vinha só a minha família, e isso para ele era morte. Ele ficava revoltadíssimo. Ele brigava muito comigo. Ele ficava com cara de, sabe, aquela cara de limão azedo o tempo todo. E aí teve uma vez que a minha sobrinha trouxe uma sobremesa num pirex e eu coloquei na geladeira, a geladeira estava muito cheia. E ele foi abrir para pegar, não sei o que, o pirex caiu e quebrou. Nossa, aquele dia, todo mundo aqui, ele começou a gritar comigo, mas ele gritava, mas ele gritava. É muito burra! É muita burrice! Eu não sei o quê! É muita burrice! Ficou todo mundo assim, e ele gritava comigo, e eu limpando ali, e ele gritando, gritando comigo, e eu me segurando. E aí a minha mãe, eu lembro que nesse dia, acho que foi o único dia que a minha mãe falou alguma coisa, ela entrou atrás de mim e falou assim, calma. Eu falei, tô tentando. Ele passou a noite toda me chamando de burra e não parou. Eu falei, mas você também podia ter olhado que a geladeira estava cheia, abrir com cuidado. Ele abriu, não olhou, puxou uma garrafa, o pirex veio. Por que você não prestou atenção? Ah, aí, se eu chamasse a atenção dele, aí ficava pior. Não, e se Você tá fosse falando que a ele, culpa é minha? e se fosse ele que colocasse o Pirex lá e você derrubasse, adivinha? A culpa é tua. A culpa é minha. Aham. E você, se falasse para ele que ele foi burro, que isso a gente não faz, né? Porque não é do nosso caráter, falasse que ele é burro, meu Deus, o que que ele ia fazer? Ia te bater. Ele chegou a te Ele ia me agredir bater. fisicamente ou não? Algumas vezes ele tentou. A primeira vez, ele pegou assim pela minha blusa, e ele rasgou toda a minha blusa. Ele me pegou, ele me puxou, ele rasgou. Uau. Era uma blusa que eu gostava muito, aliás. Isso foi logo que eu casei, tá? Foi logo que eu casei. E eu Ciúme? falei para ele, eu falei, nunca mais você faça isso. Foi por ciúmes? Eu não me lembro exatamente, mas eu acho que sim. Ele era muito, muito, extremamente possessivo, assim, ciumento. Uhum. Ah, agora eu me lembrei. Foi no casamento do meu irmão. Meu irmão casou 4 meses depois de mim. Uhum. E o meu irmão tinha uns amigos que eram todos vizinhos lá da minha casa, a gente cresceu tudo junto, então era tudo como se a gente fosse tudo irmão. Eles viviam na minha casa. E eles foram padrinhos do meu irmão. E aí a minha mãe tinha feito um churrasco lá em casa, do casamento do meu irmão, e eles estavam tudo lá. E aí teve um deles que falou que ia embora, e eu falei para ele, mas já vai? Falei, não, fica pro chá, sabe aquela que... Não, foi isso. Uau. Sim. Então, isso daí, quando eu cheguei em casa, mas ele brigou, falou um monte para mim, sabe? Por eu ter falado isso, como se eu tivesse
sabe, dando em si. Eu falei, ele é meu irmão, como se fosse meu irmão, a gente cresceu junto, eles não saíam da minha casa. Eu falei, não existe, não. Aí ele catou pela minha blusa, e aí rasgou a minha blusa, e eu falei para ele, nunca mais você faça isso, nunca mais. Aí, violência física, assim, ele não fez mais, quando ele achava que ele ia me bater, ele pegava, tipo, uma cadeira e jogava a cadeira. Uhum. Assim, sabe, aquela coisa assim. Mas o que acontecia muito era tipo, por exemplo, assim, ó, hoje ele queria sexo. Aliás, isso era uma coisa assim, que era muito, é normal isso, né? Essa compulsão. E ele tinha essa compulsão. E eu falava não, esse dia ele me torturava a noite inteira. Como? Ele não deixava eu dormir, ele não deixava eu dormir. Como? Aí, por exemplo, eu ia para o quarto, eu deitava, né? Eu estava tentando dormir, porque eu já sabia como que ia ser, então eu ficava quietinha ali, mas ele chegava, ele puxava assim, com tudo a minha coberta, assim, falava assim, você não vai dormir. Eu não vou dormir, mas você também não vai. Não deixava, e eu chorava a noite toda. Meu Deus. Era todo dia ele queria ir várias vezes? Ele tinha essa Várias vezes. Poderia até ser todos os dias, mas aí eu fui cortando, sabe, assim, porque eu não aguentava. Meu Deus do céu. Mesmo porque não era aquela coisa prazerosa, né, porque era sobre ele, né, então era ele preocupado com ele, e não comigo. Que horror, gente. Isso, olha que Então, eu interessante. fui cortando, sabe, eu fui botando uns limites, mas era assim, não me deixava dormir. Eu tinha uma loja, eu confeccionava, e tudo era na mão dele. Uhum. Por muitos anos de casado, eu tinha uma conta conjunta com ele, mas eu não tinha talão de cheque dessa conta, eu não podia. Eu não tinha cartão de crédito, eu tinha que pedir, você dá o cartão que eu tenho aqui no mercado? Ele dava o cartão para mim, eu ia no mercado, devolvia o cartão. Mas aí, então, eu fiquei por 28 anos, né, vivendo assim, o casamento. Aí chegou uma época, ele controlava até o dinheiro da minha loja. Então, era tudo na mão dele. Eu não fazia nada, eu não sabia fazer nada. Sabe, assim, tudo... não, daqui que eu faço. Daqui que eu faço. A gente viajava, por exemplo, era tudo ele que via tudo, eu só fazia as malas e ia. Então, tudo isso, aí, de repente, né, ele chegou em mim e falou, eu quero separar. Então, eu me lembro, assim, que eu estava na pia fazendo janta, ele entrou com o computador debaixo do braço, abriu o computador na mesa e falou, faz favor um pouquinho, eu quero me separar, eu já fui no advogado, tá aqui, você fica com isso, eu fico com isso, e é isso. Deu o cartão do advogado para mim, você marca um horário, você vai lá. Ele quer falar com você. Eu fiquei assim, sabe? Eu falei, como assim? Hoje eu vejo que ele tenha começado esse novo relacionamento também há um bom tempo antes. Entendi. Porque era assim, um dia ele chegou para mim e falou assim para mim, ó, se alguém falar para você que me viu de moto com uma loira, era minha irmã, tá? Aham. Hoje, depois de tudo, na época eu falei, tá bom.
Ah, dei carona para minha irmã. Aí eu comecei a falar, não, a irmã dele jamais subiria na moto. Não, ela não iria. Então, assim, aí um dia eu estava na loja, chegou um e-mail lá na loja, e esse e-mail falava assim, estou te mandando porque eu gosto muito de você e acho que você não merece. E era uma foto. E olha, o nível da submissão é tão grande que eu liguei para ele. Era Falei foto para de ele. uma pessoa, é isso? Recebi o e-mail de alguém. Uau, meu pai. E aí eu liguei para ele e falei, viu, chegou um e-mail aqui e eu não abri. Mas a mensagem que está antes é isso. Ele falou, não abre que é vírus. O vírus é você não mesmo. abre. Eu falei, tá bom. Tá bom. Aí, mas ele falou, a hora que eu sair para almoçar, eu passo aí. Menina, mas não deu meia hora. Uau. Ele chegou assim, correndo, ele chegou, mas foi muito interessante. Porque ele chegou, do jeito que ele chegou correndo, ele sentou e deletou. Aí hoje eu me arrependo tanto de não ter aberto aquele e-mail. Eu liguei para ele, eu poderia ter ligado para outra pessoa, poderia ter aberto, dane-se, se for vírus, depois eu resolvo. Mas não, eu liguei para ele e falou, não abre. Mas o que falaram já foi, né? Já foi, né? Se fosse só uma foto e não falasse nada, mas ali já deu a entender, né? Então, aí um dia, a minha funcionária chegou para mim e falou, tem uma moça ali, que trabalha não sei na onde, ela falou que ela viu o seu marido com uma moça loira, lá num barzinho, era em outra cidade. Falei, imagina, tá louca? Uhum. Não era ele, não. Então, são coisas que hoje eu vejo que já fazia um tempo, esse relacionamento dele. Okay. E aí, eu não sei se ele pretendia largar ou se ele pretendia ficar... Manter as duas. Só que, assim, estava terrível para mim. Ele gritava comigo o tempo todo. Tudo que eu falava para ele, ele me dava patada. Era assim, horrível. Teve um dia que ele saiu de casa e disse que ia tomar chopp lá, não sei, com os amigos. E eu com a minha filha aqui. E a gente estava assistindo um filme, ele chegou. Ele chegou, sentou no meio de nós duas no sofá e começou a falar no celular, atrapalhando o nosso filme. Falei, cara, você não estava aqui até agora. Aí eu assim para ele, ó, vai falar lá fora. E ele fazia assim, e continuou. E continuou falando alto. E a minha filha falava, papai, vai falar para lá. Não foi. Eu peguei o controle da TV e ergui o som. Na hora que eu ergui o som, ele só virou para mim e falou assim para mim, sua idiota. Aí ele falou com tanta raiva, sua idiota. Uau. E aí me chamava muito de burra. Eu tenho isso até hoje, eu me sinto burra. Tá repreendido em nome de Jesus. É como se eu não conseguisse fazer nada. Então, o que eu estou fazendo hoje, o curso que eu fiz, para mim é assim, é uma bênção tão grande, porque eu não consegui fazer nada em 10 anos. Uau. É como se, sabe, você é burra, você é ignorante, você não sabe fazer nada. E aí, quando ele veio para se separar, a gente estava num jantar, era um jantar beneficente, e a gente vendeu bastante ingresso, eu com a minha filha, né? Então a gente chegou lá, aí quando eu estava me aprontando para ir, ele falou assim para mim, eu tô indo, depois você vai. Eu falei, não, já tô terminando de me aprontar. Não, já tô indo. E foi com o carro dele. E eu fui depois com a minha filha.
A gente estava numa mesa grande, com um monte de gente, e ele com uma cara, mas uma cara, ele estava transtornado esse dia, uma cara. Aí a gente ali conversando, tudo, e ele lá com aquela cara. Parece que, sabe, ele estava assim. Aí eu me levantei e fui ao banheiro. Aí entrou uma mulher loira atrás de mim, começou a puxar assunto comigo, e eu comecei a conversar com ela. Ah, você tem loja, né? Tem. Ah, eu também tenho loja. E começou a falar. Quando eu fui sair, ela me deu um cartão. Falou, ah, fica com o meu cartão. Qualquer coisa, se precisar de alguma coisa. Eu cheguei na mesa, ele estava branco. Branco, assim, parecia um papel. Falou assim para mim, estava fazendo amigos no banheiro? Eu falei, ah, então, falei, a moça puxou assunto comigo, me deu até um cartão aqui. Eu falei, eu sei quem, eu sabia quem era ela. Conheço a loja dela, tudo, mas eu não... Aí, ele ficou o resto da noite transtornado. Na hora de ir embora, eu falei para ele, falei, vamos indo? Ele falou, não, pode ir, depois eu vou. Eu falei, ah, mas vamos já, né, todo mundo, não, pode ir. Você não tá com seu carro? Interessante. Tudo planejado. Aham. Aí eu vim embora com a minha filha e ele, ó, para chegar. Aí ele chegou, eu falei, não, fiquei ajudando o pessoal lá. Desse dia do jantar, não passou 2 semanas. Ele veio falar que queria separar. Hoje eu sei que essa mulher que entrou no banheiro é a mulher que está com ele. Será? Me passou aqui pela minha cabeça que pode ser, talvez ela fez uma pressão, falou, ó, vou dar um medinho nele, né? Porque se ele não Foi larga isso. dela, eu vou contar. Então, ali, acho que ele se sentiu pressionado, né? E Deus já aproveitou para te libertar, né? Deus já falou. Foi. E esse dia do jantar foi a pressão, quer dizer, ó, ou você decide ou eu vou contar para ela. E eu consigo fazer isso. Uau! E aí, então, ele pediu, né, para separar, e depois que ele falou de se separar, então ele me torturou 3 meses. Ele me torturou muito nesses 3 meses, muito. Ele queria muito que eu assinasse esse divórcio, porque eu acho que ela estava pressionando, ele estava com medo de eu ficar sabendo e ele ser prejudicado no divórcio. Mas vocês ainda estavam morando na mesma casa. Ok. E você não queria assinar o divórcio? Você estava mal, você chorava, você pedia para ficar? Eu chorava, eu tentava conversar. Isso para ele, eu acho que era assim maravilhoso. Ele falava, não adianta chorar. Eu não gosto mais de você. Eu tenho raiva de você. Eu não quero nada com você. Não adianta chorar. Ele falava para mim, eu não tenho outra pessoa. Eu não, sabe, ele negou acho que ele nega até hoje ele nega, tá? Que ele me traiu. Tá com essa mulher ainda. Você tá com essa mulher. É ela mesma, né? É ela mesma. Olha como são. Quando eu fiquei sabendo que era ela, eu falei, nossa, agora tudo faz sentido. Se merecem, né? Deixa ele agora aprender com ela o que é bom, porque aqui se faz, aqui se paga, né? A justiça de Deus depois lá ainda, né? Se ele não se arrepender e nem ela, agora acabou pegando uma pior que ele, provavelmente, né? Ela é pior porque ele hoje obedece a ela. É? Agora ele é o submisso. Agora ele é o submisso. Ela é pior que ele. Aham. Deu para perceber. Só que os dois têm uma missão, que é tirar a minha filha daqui, entendeu? Mas sua filha... Ela não tem filhos. Ela não tem filho. Ok. Mas a sua filha não, né? Sua filha... Não. Graças a Deus. Glória a Deus. Minha filha, ela hoje, ela está comigo, a gente está na mesma igreja, a gente, sabe, a gente compartilha do mesmo sentimento, assim, ela não... Mas é a missão dele, ele faz
Ele pressiona muito, ele joga muito com o emocional dela. E ela não dá tipo assim, ela conhece sobre o transtorno, acredito, né? Conhece. Ela ainda tem contato, ela vai para casa deles e tudo ou não? Não, para casa dele não, mas ela tem contato com ele. Mas, assim, ela sofre bastante, porque, assim, é o pai, por um lado, né? É meu pai. Eu não quero fazer nada que um dia, sei lá, eu possa me arrepender, e ao mesmo tempo é difícil. Você falou uma parte que também é legal deixar aqui no relato, antes da gente terminar, falando sobre a parte financeira, né? Que ele é muito controlador, sempre era tudo sobre ele, e você é como se você sobre ele só para lavar, passar, cozinhar e ter relação. E trabalhar, né? Eu trabalhava e ele controlava tudo. Você não tinha dinheiro para você? Eu tinha o dinheiro, eu usava, tipo, o dinheiro da loja, porque eu tinha uma retirada. Uhum. Só que essa retirada também eu não pegava, entendeu? Por exemplo, eu comprava uma coisa para mim, aí eu falava para ele, ó, comprei isso com o dinheiro da loja. Vai descontar da minha retirada. Mas eu tinha que dar satisfação, eu comprei isso, e aí passou um tempo, ele me deu um cartão adicional. Só que eu não podia gastar. Então, assim, tudo eu tinha que entregar o comprovante da compra para ele, eu tinha que anotar num papel, aí grampeava, entregava para ele. No final do mês, ele conferia com a fatura. Aí ele chegava e falava, viu, você gastou R$ 200 numa loja? O que você comprou? Ah, comprei... Se eu falasse que eu comprei alguma coisa para minha filha, tá, tudo bem. Para mim, não podia comprar nada. E ele comprava tudo para ele gastava tudo, ele comprava porcariada de pesca, sei lá, sabe? Comprava tudo que ele tinha vontade. E eu não falava nada. Nunca falava nada. E eu não podia, ele conferia tudo. Se eu gastei no mercado, tá bom, no mercado não tem problema. Mas era loja, ele queria saber o que eu comprei. Você não tinha uma amiga para sair, tomar um sorvete, um café, passear no shopping? Não podia. Nem da igreja? Não, quando era da igreja, era tudo em casal. Então, vai sair todo mundo comer uma pizza. Se a gente fazia um café, porque as meninas da igreja também vivem mais ou menos assim. Por exemplo, você vai fazer um café, não pode ser só para as mulheres, tem que ser com o marido junto. Elas também eram assim, entendeu? Vamos fazer um café? Vamos. Mas pode levar os maridos. Uhum. Aí eles iam. Aí, por exemplo, sentavam os homens para lá, as mulheres para cá, e ficávamos conversando. Chegava em casa, ele queria saber o que eu estava conversando. Uau, controlador mesmo, hein? Estava falando mal dos maridos? Aí eu tinha umas amigas, 2 amigas minhas, que são amigas minhas de infância, mas eu não podia sair com elas. E elas não podiam nem ligar para mim. Meu Deus. Naquela época não existia celular, né? Era telefone fixo. E aí elas ligavam para mim e ele ficava na porta. Ficava assim, ficava assim no relógio, você tem marido? As suas amigas não sabem que você tem marido? Se elas não têm marido, o problema é delas. Você tem. Vamos, desliga isso aí. Desliga isso aí. Era assim, era desse jeito. Então, quando ele resolveu se separar, ele queria muito que eu assinasse logo aquele papel para ele poder já apresentar a outra, porque ele já seria divorciado, né? Sim. E aí, então, ele ficou aqui 3 meses. Aí ele falava assim para mim, viu? Não precisa fazer nada para mim, tá? Não precisa cozinhar, não precisa fazer nada. Eu falava, não, eu tô cozinhando, você pode comer, sem problema.
e ele saía na sexta-feira e voltava só no domingo à noite. Não sabia onde ele estava, nunca me falou. Se eu pedisse alguma coisa para ele, teve um dia que a minha filha estava num aniversário, era uma chácara, e era meio deserto para eu chegar até lá para buscar ela. Eu pedi para ele ir buscar, ele falou, não vou não, vai você. Eu falei, tá bom, eu vou. E eu peguei e fui buscar ela lá, porque ele não falou que não ia não. E aí ele ficava assim, desse jeito, era toda vez que ele chegava em casa, me dava um negócio, eu escutava o portão abrir, já me dava um calafrio dos pés à cabeça, porque eu sabia que ia ser uma tortura, uma tortura. Eu não busquei um advogado, eu fiquei com medo, falei, depois eu vou brigar, aí vai ser difícil, e você acaba aceitando tudo, e hoje eu falo assim, eu tenho, sim, uma desconfiança, assim, de que eu realmente fui prejudicada, mas tudo bem, Deus é maior, eu estou aqui, eu sobrevivi e tal, mas procure mesmo o seu advogado. E aí, então, eu fiquei sozinha, eu fiquei muito no fundo do poço por muitos anos, por 8 anos, eu cheguei a ficar, assim, sem sair da cama, eu não conseguia, eu tinha uma dor aqui, assim, que me apertava, eu achava que eu ia morrer. E eu fui levando, e eu ia para a igreja, de segunda a segunda para a igreja. E na igreja, eu ia para as reuniões de oração, e nas reuniões de oração eu recebia muita profecia que nunca se cumpriu, e eu fui ficando sabe assim, até que eu cheguei, aí chegou a pandemia. Chegou a pandemia, e as igrejas se fecharam, e eu comecei a assistir os cultos online. E aí, pelos cultos online, eu comecei a ver que, sabe, nossa, que é isso? Eu não estou vendo nada, nenhuma pregação, assim, de Cristo, de nada, eu vou começar a estudar a Bíblia. Comprei uma Bíblia de estudos e comecei a ler, mas eu não entendia o que estava na Bíblia. Mas eu sabia que ali estava a verdade, e eu precisava conhecer. E aí eu busquei um curso bíblico, um curso de estudo bíblico, e aí então eu comecei a entender o Evangelho, e daquele fundo de poço que eu estava, eu comecei a maratonar, eu maratonava estudo bíblico, eu maratonava pregações bíblicas, eu comecei a me alimentar muito disso. E aí um dia eu estava aqui limpando a minha casa, e eu estava ouvindo um estudo que falava sobre Jesus. Quem é Jesus? E nesse momento foi que, assim, eu conheci Jesus. E eu chorava muito. E eu me ajoelhei no meio da cozinha e eu falava, Senhor Jesus, me perdoa que eu nunca te conheci. E a partir daí, eu comecei a buscar mais. E foi ele que me tirou. Foi ele que me levantou. Foi ele que mostrou que eu conseguia sair. Por ele, não por mim. Pelas forças dele, pelo amor dele, pelo cuidado dele. Eu estava aqui sozinha. Ninguém veio aqui. Ninguém da igreja veio aqui me fazer uma visita. Maio do ano passado, eu conheci essa igreja bíblica através de um que também era de lá e saiu, e ele estava nessa igreja, e eu fui conhecer, e estou lá até hoje,
louvado seja Deus, conhecendo a Cristo todos os dias, e hoje eu tenho um grupo de estudos aqui em casa, né, uma vez por semana, de estudo bíblico. Esse estudo hoje tem, normalmente a gente está numas 60 pessoas, que 90% são pessoas que estão saindo de lá e buscando o evangelho mesmo. Uau! Deus me deu uma família linda, maravilhosa, em Cristo, que a gente está sempre junto, e, sabe, eu não tenho como te explicar o resgate que Cristo fez da minha vida. Eu estava assim, eu achava que eu ia morrer. Todos os dias eu falava, não, hoje eu vou morrer. Porque eu não conseguia comer. Se eu tentasse comer uma banana, não descia. E eu estava muito magrinha, muito abatida. Eu não conseguia dormir, eu estava... todos os dias eu achava que era o meu último dia. Era depressão, você estava em depressão, você não tinha ideia que ele era narcisista. Eu estou curiosa para saber como que foi essa revelação para você, como você descobriu. Quando eu conheci o Evangelho, quando eu conheci essa igreja, eles têm um trabalho muito lindo com o que é ser um marido cristão, o que é ser uma esposa cristã, a masculinidade bíblica. E eu comecei a ver como eram as famílias lá, como era ter um marido cristão. E aí eu comecei a ver, eu falei, nossa. Aí eu comecei a estudar o narcisismo, eu com a minha filha juntas. Mas de onde veio isso? De onde veio o nome narcisismo? Porque a gente começou a ver, a estudar, e os comportamentos. Aí veio o nome. Quando nós descobrimos o nome, eu conheci você. E aí eu maratonava seus vídeos. E aí eu conheci você e eu comecei a assistir todos os seus vídeos. Todos, eu assistia todos. Vídeos antigos, os primeiros que você fez, eu fui vendo. E a gente foi fechando um diagnóstico. A gente foi fechando. E aí, quando a gente fechou, eu entendi que era isso. Fala mais dessa parte, assim, você achava que você ia morrer porque você estava triste, o que passava na sua cabeça? Você não entendia, você achava que era não, primeiro eu achava que eu não ia conseguir sobreviver sem ele, porque eu não sabia fazer nada, como que eu vou fazer? Então, eu chorava muito por ter sido abandonada, porque eu tinha certeza que eu não ia conseguir sobreviver. Eu tinha vergonha de ser divorciada. Eu tinha muita vergonha. As pessoas te abandonam. Quando você é uma mulher sozinha, você já não é mais chamada para nada, porque tudo é em casal e você não tem mais o marido. Uhum. Então, a minha vida mudou muito. Eu fiquei sozinha. E sem o evangelho de verdade. Então, eu fui ficando assim, isolada, fui ficando assim, e eu chorava muito, eu tinha muita vergonha, eu achava que eu era culpada, foi tudo culpa minha, eu perdi o meu marido, Deus me deu um marido e eu não soube, porque você não me deu valor. É o que você pensava, Não, ele falava para mim, você não me deu valor. Sim. Então, eu achava que realmente foi isso que aconteceu. Sim. Eu não soube valorizar aquilo que Deus me deu. Entendi. E isso tudo, esse sentimento de culpa, foi me jogando no fundo do poço. E eu era culpada de tudo. Foi só eu que errei.
sabe, eu devia ter feito diferente, eu devia ter feito, sabe, então foi um conjunto de tudo isso. Eu acho que o sentimento de culpa, a vergonha, o desprezo, a minha família nunca me deu apoio, sabe? De repente, se minha mãe me desse um abraço e falasse, eu estou aqui, filha, não é nada disso, óbvio que eu errei, porque todo mundo erra, mas não. Então, eu fui ficando assim. E aí foi isso que me jogou lá, no fundo do poço. Você ficou assim quanto tempo, mais ou menos? E sua filha tinha mais ou menos quantos anos quando isso aconteceu, a separação? Minha filha tinha 20. Ok. E ela via você assim, o que ela fazia? O que ela... Ela sempre me falava, mamãe, não, você não precisa ficar assim, mamãe. Ele não era legal com você. Ela percebia e eu não. Aham. E eu falava, não, filha, mas fui eu que fui culpada. E ela, você não é culpada. Então, assim, foi tudo isso e eu fui ficando assim. E eu fui Quanto ficando, tempo? eu não conseguia mais levantar. Quanto tempo depois do casamento 6 terminar? anos depois, 8 anos, eu fiquei assim. Meu Deus, você chegou aí num psiquiatra, tomar remédio, você estava Aham. depressiva, você tomou uns Eu depressivos. fui no psiquiatra, porque eu cheguei num estado assim que eu tive uma crise. Eu estava na rua, eu estava na frente da casa da minha irmã, eu tive uma crise, que realmente eu achei que eu fosse morrer naquela hora, eles me pegaram, levaram no hospital, aí eu cheguei lá no hospital, o médico falou, você está passando por alguma coisa, algum problema, assim, assim. Aí eu falei, tô muitos problemas. Aí ele pegou e mandou levar eu lá para dentro, acho que me aplicou algum ansiolítico. Aí depois ele me falou, ele falou, você procura um psiquiatra, você vai precisar tomar um medicamento, porque o que você teve foi uma crise emocional. Um estresse emocional, sabe? Quando você chegou, até aqui, não dá mais. Aí eu fui no psiquiatra. 8 anos vivendo desse jeito, sofrendo, achando que a culpa era sua. E ele, você tentou voltar, pedia para ele voltar, porque um mês depois você já viu ele com outra. Então aí você achou realmente que você era nada. Sim, nunca procurei, ele também nunca. É como se eu tivesse morrido, eu morri. Uau. Eu não faço, nunca fiz parte da vida dele, nunca. Assim, acho que ele nem lembra mais que eu existo, sabe assim? Então, nunca se preocupou com nada, nunca perguntou como você está se virando, você está nada. Então, eu fiquei assim, mas assim, eu acho que tudo foi um propósito de Deus mesmo. Se eu não tivesse estado no fundo do poço, talvez eu tivesse continuado, né, vivendo daquele jeito. Sim. Mas hoje eu tenho absoluta convicção de que foi Cristo que me deu a mão. Quando ele restaura, ele restaura. É verdade. Ele te restaura de dentro para fora. É uma coisa assim maravilhosa. E é só ele. Eu acho que eu não tive mais nenhum relacionamento depois, mas eu tenho hoje certeza que um novo relacionamento não faria aquilo que Cristo fez, que foi me resgatar, me dar alegria, me dar paz, me dar contentamento. Não importa se ele me tirou alguma coisa material de mim, eu tenho tudo que eu preciso. Eu não teria, hoje eu tenho certeza, assim, que eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo se eu estivesse casada, né? A minha casa cheia, 60, 70 pessoas aqui, e criança correndo para lá e para cá, sabe, aquela convivência leve, maravilhosa. Então, assim, é o propósito, é o propósito. Que lindo. Então, assim, o fundo do poço não é
o último lugar que você vai estar. Mas eu lembro que eu estava assistindo The Chosen, e eu estava assim, eu assistia The Chosen chorando do começo ao fim, porque eu via Jesus de uma forma tão leve que aquilo me... E tem uma cena do The Chosen que eu nunca vou esquecer, e eu sempre indico para as pessoas que estão, sabe, nessa situação, que é quando ele cura o paralítico do tanque de Betesda. Ai, lindo, eu vi. Uhum. Que ele fala, mas não tem ninguém que me leve até lá. E então Jesus está abaixado, olhando nos olhos dele, e fala, você não precisa de ninguém, você só precisa de mim. Sim. E eu falei, é isso, Jesus, eu só preciso de ti. Então, assim, é libertador, é lindo, é maravilhoso quando você encontra Cristo verdadeiramente. Então foi lindo, gente. E eu sei que às vezes Deus, ele precisa que você chegue lá embaixo, para que você entenda, é só ele. Não foi ninguém. Foi ele. Porque eu ficava aqui sozinha. Minha filha estava fora nessa época, ela ficou 1 ano fora. E foi também propósito de Deus, eu precisava ficar sozinha. É, a solitude, né? Você e Deus. Era eu e ele 24 horas. Eu chorava muito, muito, eu chorava assim, de gritar às vezes. E hoje eu falo assim, Senhor, obrigada. Se eu não tivesse chegado onde eu cheguei, eu não teria, talvez, pedido esse socorro tão profundo. E hoje, assim, eu vejo quanto é maravilhoso você depender de Cristo e de mais ninguém. Porque nada te define nessa vida. O seu marido não te define, né? Uhum. A sua vida material não te define. Eu já tive uma vida material muito boa quando eu era casada. Isso não definiu a minha alegria de viver. E quando eu me separei, a minha vida material foi assim, muito para baixo, foi totalmente para baixo. E 2 anos depois, eu fechei a minha loja também, porque eu não tinha condições mais de tocar. Então foi muita coisa, mas hoje eu vejo que foi tudo propósito do Senhor. Você precisa perder tudo. Você só precisa de mim. E eu entendi, eu só preciso dele. Então, quando eu perdi tudo e fiquei lá, aí ele me pegou e me trouxe outra pessoa. Alegria de viver, não importa se você está casada, se você não está, se você está rica, se você não está, ele nunca vai te faltar. Então é aquela parte que fala, o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. E quando Paulo diz, eu aprendi a viver com muito, com pouco, com nada. Eu aprendi a ser livre e aprendi a estar em prisões. Contudo, a palavra, o amor de Cristo é o mais importante. Então, às vezes a gente tem que aprender a estar em todos os lugares, né? Para que você entenda que não importa onde você esteja, você precisa dele. Você só precisa dele. Então, hoje, assim, eu vejo, assim, como uma libertação, o propósito de Deus na minha vida, como eu te falei, que eu sempre quis trabalhar com mulheres,
Porque quando eu estava lá, na igreja, eu via a situação das mulheres. Olha. E eu tinha muita vontade. E o Senhor hoje me tirou tudo, eu não tenho mais o meu trabalho. Quando eu perdi tudo, eu tive mais tempo para o Senhor. Uhum. Eu podia entrar no meu quarto e ficar 1 hora com Ele. E aí, então, eu falei, Senhor, me ajuda a ajudar essas mulheres. Que às vezes o marido vai embora e elas ficam tão perdidas, elas acabam entrando no relacionamento com o primeiro que aparece, aí elas vão sofrer tudo de novo. Aí elas, isso eu vi muito acontecer, tá? Ou elas vão para o mundo, abandonam tudo, caem no pecado do mundo, e aí aquilo eu achava muito triste. E eu queria muito. Aqui hoje eu vejo que existe essa possibilidade. Porque eu quero muito, não sou eu que vou ajudar, é claro. Quem vai fazer é Cristo, é o Espírito Santo. Mas eu vejo que ele pode me usar para isso. E então, assim, eu estou caminhando hoje dentro da vontade de Deus. Amém. E eu sei que muitos podem falar, tá errado, não é nada disso, mas você só conhece Cristo quando você entra na Bíblia, quando você entra na palavra, porque é ali que você o conhece, não é de alguém falar para você. Ele se revela para nós, né? E você teve a Ele sua se revela, ele se revela. E então hoje eu quero viver esse propósito de Deus, eu quero ajudar as pessoas, eu quero falar de Cristo, eu quero ser usada para fazer, para que Cristo faça com as mulheres o que ele fez comigo. E não foi força minha, nada, porque pela minha força eu estaria morta hoje. Eu estaria morta. Uhum. Mas é dele, é o amor dele, é o cuidado dele, é a força dele. Quando eu falei para você, eu não tenho capacidade nenhuma. Nenhuma. Mas eu vou dando meus passos porque ele me leva. Sim, deixa eu te perguntar uma coisa que ficou aqui, que eu gostaria de saber esse detalhe. Você começou a assistir cultos online. Quando foi? Você lembra aonde foi que virou a chave? Porque assim, você assistiu, do nada apareceu, você foi no YouTube, começou a assistir pregações de igrejas, você ainda não estava indo para outra igreja, você ainda era, né, da outra religião. E aí, Sim. Aí como é que foi assim? O que foi que você ouviu que de repente deu esse clique e você começou a melhorar? Porque tua vida, você falou anos e anos e anos, você já estava achando que aquele dia ia ser o último. Quando eu comecei a ouvir os cultos online, que eu comecei depois a estudar a Bíblia, foi uma pregação onde assim tudo aconteceu. Foi uma pregação que chamava Você Entendeu Jesus Errado. Uau! Era esse o nome da pregação. E eu comecei a ouvir. E ele vai falando, sabe? Aí eu falei, meu Deus, eu sempre entendi Jesus errado. E foi aí que me virou aquela coisa, sabe? Me deu uma coisa que me encheu. Eu só posso dizer que comecei a transbordar nessa hora. E eu pedia muito perdão, 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 perdão. E eu me ajoelhei, e eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava. E eu falava, Jesus, eu não te conhecia, Jesus. Como que o Senhor me amou tanto? E eu nunca te conheci. E aí, a partir daí. E aí, hoje, quando eu vou falar de Cristo para as pessoas, e as pessoas acham que o conhecem, né? Mas não conhecem. Porque quando você o conhece, você vive
a plenitude da graça. Porque nós estamos aqui hoje na plenitude da graça. Um dia nós estaremos com Ele. Mas hoje a gente pode viver. E aí eu falo muito assim para as pessoas, se você não conhece, como que você quer morar na casa dele? O que você diz por não conhecer? Porque assim, muitos conhecem, assim como você também conhece, né? O que você diz que não conhece? Quem são essas pessoas que você diz? As pessoas que acham que estão vivendo Cristo, mas não estão. Por exemplo, tem gente que fala, não, mas eu creio em Jesus. Aí você fala, não, crer é uma coisa. Ter um relacionamento. É isso que eu falo de conhecer. É você ter um relacionamento com Cristo. É você ler a Bíblia muitas vezes e você vai conhecendo Ele. E você vai tendo um relacionamento com Ele. Porque quando você convida uma pessoa para ir na sua casa, é porque você tem um relacionamento com essa pessoa. Um relacionamento íntimo, assim, né? Vocês têm uma intimidade. Então, você convida essa pessoa para ir para sua casa. E para você morar com Cristo na casa dele, você tem que ter esse relacionamento. E esse relacionamento você consegue como? Lendo as Escrituras. Estudando as Escrituras. Ele se revela ali. Ele está ali. E quando eu comecei a ler, e muita coisa, eu falava assim, ó, vou só contar uma cena assim que eu saí correndo e fui falar para minha filha, eu nunca tinha lido, que está escrito lá quando Cristo vai ser entregue, né, para ser morto, e eles estão tomando a ceia, que é a última ceia, né? E ele fala, nunca mais beberei do fruto da vide, até que convosco eu tomarei no céu. Ele não fala céu, né? Ele fala na eternidade, ele fala alguma coisa assim. Eu parei assim e falei, meu Deus, vai ter uma ceia no céu, com Cristo. Aquilo, eu saí correndo, eu lembro que a minha filha estava ali, eu falei, filha, corre que eu preciso te contar uma coisa. Vai ter uma ceia no céu. Nós vamos ceiar com Cristo. E aquilo, eu falei, meu Deus, eu quero estar nessa ceia. Uhum. Eu quero estar nessa ceia. Imagina você sentar na mesa com Cristo e tomar a ceia. E vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Amém, que lindo. Isso transforma. Isso transforma, é lindo. Lindo, lindo mesmo. Então, assim, e quando você, só antes de encerrar, quando você descobriu o transtorno em si, né, que você viu que ele tinha todos os traços, foi o quê? Um alívio? Você saiu aquela culpa de você entender, nossa, não era eu não sou nada disso que ele falava, né? Ele que é o transtornado, foi assim libertador, foi? Porque para mim foi, né? Eu creio que foi. Não foi transformador assim como foi a hora que virou a chave do evangelho, mas foi gradualmente. Tanto assim, eu mandei até um e-mail para ele, eu não tenho contato com ele. Mas quando tudo isso aconteceu, e eu fui conhecendo o evangelho, e aí eu mandei, e eu pedi perdão. E eu pedi perdão para ele. Eu falei, hoje eu sei que eu também errei, você me perdoa, né, por alguma coisa que eu tenha feito assim que te magoou, tudo, pedi perdão para ele. E
E ele só me respondeu assim: o tempo cura tudo. Mas não é o tempo. O tempo não cura nada. Porque se curasse, eu não teria ficado 8 anos. Exato. Não é? Não, o tempo não cura, gente. O tempo não cura. Ele só fica cutucando a tua ferida todos os dias. Quem cura é Cristo. Que lindo, gente. Ele sara as feridas. E te dá força para você seguir. Mas não é você só seguir em frente. É uma novidade de vida. É uma vida diferente. Então, tudo aquilo que aconteceu lá no passado, eu nunca vou esquecer. Nunca, porque não tem como esquecer. Só o dia que eu estiver na glória, daí eu não vou lembrar de mais nada, mas por enquanto a gente está aqui. E só que quando você é transformada, isso toma um outro lugar na sua vida. Ele vai lá para aquele lugar que ele tem que estar, no arquivo trancado. E você passa de raiva da pessoa, você passa a ter pena da pessoa. Compaixão. Sim. Hoje eu tenho compaixão, eu lembro dele e falo, coitado, ele nem sabe de nada. E eu oro para que o Senhor também tenha misericórdia dele um dia, abra os olhos dele, que ele enxergue, porque só Deus pode mudar, né? Assim, a pessoa não tem, eu não tenho como mudar ninguém, e ele também nunca vai enxergar se Cristo não chegar e falar, ó, olha aqui, ó, é isso. Então, hoje eu tenho sim, então os sentimentos mudam, porque você entende que você também é um pecador. E aí eu pensava assim, eu falava, Deus, ele me magoou, ele me machucou, ele fez tudo, mas eu nunca morri na cruz por ele. Quem morreu na cruz por ele foi Cristo. Então, ele ofendeu muito mais a Cristo do que a mim. Exato. Uau, que poderoso que você está falando. Glória a Deus por isso, gente. Porque, então, primeiramente, eu não sou melhor do que ele, assim, porque enquanto a gente está aqui nesse mundo, é misericórdia de Deus na nossa vida. Então, hoje eu penso isso, sabe? Eu falo assim, não, Cristo morreu por ele, eu nunca morri por ele. E eu oro para que o Senhor abra os olhos dele, tenha misericórdia dele, dela também, né? Porque ela também está cauterizada, né? Porque enquanto Cristo não abre os nossos olhos, a gente está cauterizado. E então, eu vi assim, por exemplo, se você está numa vida e você não enxerga que isso está errado, você está longe de Deus, porque o Espírito Santo ele nos convence de toda justiça e do pecado. Por isso que eu falo que você tem esse relacionamento com Cristo, o Espírito Santo, ele está ali. Então, as nossas boas obras são frutos da nossa conversão, Sim. da nossa salvação. E elas não são para que você seja salvo, né? Então, óbvio que eu quero ter boas obras, porque eu quero agradar Jesus Cristo. É natural. É natural, sabe? Eu não sou capaz de sair na rua seminua. Por quê? Porque eu tenho um Jesus. Então, o Espírito Santo te dá os seus limites. Ele te dá e você é natural para você. Uhum. E então eu entendo assim que tudo que eu passei tinha
propósito de Deus para eu estar aqui hoje. Maior, Para eu exatamente. estar onde eu estou. Para eu estar estudando a palavra, aprendendo, porque todos os dias você está aprendendo, né? E a plenitude de tudo a gente vai ter na glória, né? Mas aqui você tem que todos os dias procurar ser mais parecido com Cristo, Exato. né? Então, assim, eu acordo todos os dias e eu falo, Senhor, me ajuda a ser melhor hoje do que eu fui ontem, porque o Senhor me deu a graça de abrir meus olhos. O Senhor deu a graça de eu levantar, de eu caminhar. Então, eu quero ser melhor hoje para o Senhor do que eu fui ontem. Mas eu não consigo, Deus, se o Senhor não me ajudar. Então, assim, é muito lindo. Sim. E também são escolhas, né, que nós fazemos, porque você escolheu, se abriu, você buscou, embora tivesse, né, no momento de dor, porque assim, Deus, ele permite algumas circunstâncias. Eu digo assim, tudo que vem que é de Deus, de provações, são provações. É porque tem propósito maior, e lá a gente vai entender o porquê. Mas tem coisas que vêm do inimigo, e aí não tem provação. Tem sim algo para tentar te destruir. Quando você fala sobre eles, sim, Deus ele chama todos os dias. Você acha que ele não sabe o mal que ele te causou? Cada vez que ele falou para você que ele estava te machucando, te ferindo, ele sabe, lógico que ele sabe. O que ele não permitiu ainda é tirar, no caso assim, é ele se permitir olhar para si, assumir isso, reconhecer isso, se arrepender, se envergonhar disso e pedir perdão. Porque o orgulho é muito grande ali, a carne é muito grande, são mortos espiritualmente. Mas Deus chama, entende? Eles sabem o que é errado, o que é que casa mal ao outro. Eles têm essa consciência, senão era possível ser tratado no sentido de tomar um remédio, né, e curar. Eles sabem o mal que causa, mas eles não têm a consciência moral no sentido de se sentir mal por aquilo. Pelo contrário, por isso que eu falo que tem a parte espiritual, mas a gente não vai falar sobre isso aqui hoje, porque é muito profundo. Mas existe a parte espiritual, onde tem que ter a libertação, porque senão não vai ter conversão, né? Não tem como. Sim. E existe um prazer nas coisas que faz também, no mal. Você pode ver que a maioria dessas pessoas que eu converso com eles, e tem o trauma sim, quando não é uma psicopatia, quando é só narcisismo e sociopatia, mas você vê que eles vão numa igreja, até diz que tentam, não sentem nada, nada, mas quando vão nas coisas das trevas, sentem muito e gostam, têm prazer naquilo. Então, é espiritual, né? E aí a pessoa tem que buscar, mas não adianta nada, porque Deus deu autoridade para nós governarmos aqui na Terra. Então, quando a gente une a Ele, que foi o que você fez, o que eu fiz e todas nós fizemos, Deus tem misericórdia, Deus revela para nos libertar, mas porque a gente também se permitiu, a gente também buscou, a gente quis mais, a gente recebeu, a gente entende, porque já está dentro de nós, na verdade, as respostas já estão lá dentro, só que no decorrer da vida, é uma guerra espiritual, a partir do momento que você abriu seus olhos, você nasceu, pronto, o inimigo já começa ali, na tua mente. Você não é nada, você é burra, você não sabe fazer nada, você não presta, você é incapaz, você é fraca, você é tudo. E a pessoa começa a acreditar, porque o mundo foi feito, criado através da palavra, do verbo. O nosso mundo também é criado através daquilo que a gente escuta, do que é falado para nós e sobre nós. Até que Jesus entra, até que Deus chama e até que a gente se entregue aos pés do Senhor, que a gente peça perdão, que a gente se arrependa e que a gente perdoe também, né? Porque o perdão nos liberta. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que entrou em contato comigo, que diz ser sociopata, e ele falou isso, que nós temos o perdão no coração, nós perdoamos, e por isso nós somos quem somos e temos luz divina em nós, né? Através do perdão, porque Deus diz, se não perdoarmos, não seremos perdoados. Não importa, porque a gente não precisa a pessoa pedir perdão para a gente perdoar a pessoa. Eu falei sobre isso, inclusive na imersão, a última aula que eu vou dar vai ser sobre o perdão. Porque, assim, enquanto a gente não perdoa, enquanto eu não perdoei, eu não consegui chegar do outro lado e olhar e entender e viver o propósito maior de tudo isso na minha vida.
E aí é onde entra essa compaixão, mas é um processo onde você vai passar por tudo que você tem que passar para chegar até lá. O importante é você não desistir, é você perseverar, é você crer, você ficar firme na fé, saber que Deus já te deu a vitória e que é para a honra e glória dele. Isso é lindo É demais. para a honra e glória dele. É, E é muito difícil, porque assim, o problema do narcisismo é que tudo gira em torno dele. o ego. Então, eu quero ser feliz, Uhum. eu quero estar A no carne, poder. a carne, É. eles vivem da Então, carne. assim, eu vou largar de você porque eu não estou feliz com você. Uhum. Só que não existe isso. Nada, nem ninguém vai te fazer feliz. Você tem que se fazer feliz. Você tem que ser feliz, Só né? Deus, só Porque a sua Jesus. felicidade não pode estar na mão de outra pessoa. Senão você vai viver assim, quando eu casar, vou ser feliz. Não, quando eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Exato. Se eu tiver aquele carro zero, eu vou ser feliz. Se eu tiver aquela casa maravilhosa, eu vou ser feliz. A pessoa está sempre correndo atrás do vento. Porque você tem que ser feliz, não importa onde você esteja. Deixa eu te falar, eu quero te agradecer mais uma vez por você estar aqui com a gente. Nos conhecemos, né? No curso, posso falar isso, né? Ela participou da Pode. segunda turma do curso de terapeutas, mas não teve muita, como eu posso dizer, ela não podia estar ali com a gente porque ela tem um encontro, né, do estudo bíblico na casa dela nas terças e sextas-feiras, quando ela conseguia, ela estava com a gente. E aí chegou um momento que eu falei, mas ela não está aqui participando das aulas, eu mal escutei falar sobre ela, eu quero saber, cadê essa aluna, né? E daí eu mandei um áudio e aí a gente começou a conversar e hoje estamos aqui. Pude conhecer um pouquinho mais da história dela, da conversão dela, e falei, que testemunho poderoso, precisamos gravar uma live para levar isso adiante, para compartilhar, porque vidas serão abençoadas, libertas. Eu tenho certeza disso, porque foi um encontro que Deus, né? Deus uniu nossas Sim. vidas e hoje estamos aqui, com um propósito maior dele, para que seja levado adiante. Que coisa linda essa live. Que lindo o teu testemunho. Que lindo tudo que foi falado aqui. As pessoas que estão aqui estão recebendo, vão sair cheias do amor, do poder de Deus, vão sair daqui renovadas, com esperança, vão sair daqui entendendo que esse é o caminho, né? Então, isso não tem preço, gente. E é somente Deus, é somente através do amor de Jesus na cruz que Deus nos permitiu, então, ter nova aliança com Ele. E junto a isso, tem as promessas de Deus sobre nossas vidas, porque a aliança não é quebrada, ela não depende do que você vai fazer ou deixar de fazer. Deus, ele prometeu isso, é para todos que o amam, para todos que o buscam, para todos que têm intimidade e que o amam de verdade. Então, assim, a misericórdia de Deus nos alcançou, glória a Deus por isso, oramos para que seja feita a vontade do Senhor sobre todos que estão aqui na terra, porque Deus diz aos maus, né, que a vontade dele não é que o mal, que os perversos sejam destruídos e que vão sofrer no inferno, não, ele deseja que todos se arrependam. Porque tem muitos narcisistas que estão aqui também assistindo. Não sei se eles aguentam assistir até o fim, porque é tanto amor de Deus, é tanta presença, que muitas vezes as coisas ruins que estão lá não deixa, né? Não permite. Mas Deus, ele pode todas as coisas. Quando um narcisista vem e fala para você, me ajuda, a maioria dos que me procuram, eu preciso ser ouvido, eu preciso ser ouvida, eu preciso, não, você precisa de Jesus. Eu não tenho poder para fazer isso. Deus usa nossas vidas sim, porque somos dele. Mas não adianta nada eu ficar aqui dando atenção para você, te dando mais e mais suprimento, e você não fazer nada para que isso aconteça, você não buscar, você não se entregar, você não buscar de verdade do seu coração. Eu não tenho esse poder, eu não sou Deus. Agora, se a pessoa quer, que é o que está acontecendo aqui, quem está aqui está buscando, porque provavelmente ainda está na dor, está buscando porque ainda não conseguiu de verdade entender o porquê, e porque ainda estou sofrendo, cada um está no seu momento do processo de cura. E aí Deus traz até aqui, porque nada é por acaso para Deus, traz até aqui. Compartilhem, gente, porque essa bênção não vai ficar só em você, como assim também não ficou só na vida da nossa sobrevivente hoje, ela está passando isso adiante para que outras vidas sejam abençoadas e libertas também. E eu dou glórias a Deus por sua vida, dou glórias a Deus por sua disposição de estar aqui, de sua alegria no coração,
de poder estar servindo ao Senhor, e pode ter certeza que isso é só o começo de coisas lindas e maravilhosas. Deus vai usar a tua vida, já está usando para libertar muitas mulheres, principalmente mulheres, que é isso que Deus colocou no seu coração, e Deus vai te levantar mais e mais para que nem eu, quando comecei com o canal, falei, Deus, usa a minha vida para levar cura e libertação para a vida das pessoas, se essa for a sua vontade. E cada testemunho que vem, a pessoa me dá e fala, Cris, através da tua vida, dos vídeos, do canal, Deus usou você como instrumento para me mostrar, para revelar, hoje eu estou liberta, hoje eu consegui, hoje eu estou melhor, hoje eu estou vivendo o propósito de Deus, e eu falo, glória a Deus, e aquela alegria vem, eu só falo, Deus, obrigada por o Senhor me permitir fazer parte disso, né? Porque eu não sou merecedora, mas o Senhor permitiu, o Senhor usa a minha vida, eis-me aqui. Então eu vejo você com a mesma disposição no seu coração, né, com a mesma motivação, que é levar a palavra do Senhor, o amor do Senhor, a honra e a glória dele, é para ele, é tudo sobre ele. E nós somos, sim, poderosos instrumentos do Senhor aqui na Terra para levar luz em meio às trevas, e continuamos firmes e fortes com essa conscientização, porque não tem como a gente acabar e destruir o mal que existe nesse mundo até que Jesus volte e separe o trigo do joio. Mas nós podemos, sim, continuar levando essa mensagem de esperança da palavra do Senhor, porque Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a verdade, não tem outro lugar. E é isso, gente. Obrigada. Deixa uma palavra final se você sentir algo aí no coração. Você já falou tanta coisa, mas assim, dá um tchauzinho para a galera aqui. Obrigada mesmo. Deus te abençoe grandemente. Vamos continuar nos falando, nos comunicando. Amém. Eu só queria agradecer a Deus, primeiramente, por tudo. E agradecer a Cris de ter me dado também essa oportunidade. Eu espero que eu possa ajudar, porque assim, se a gente conseguir ajudar uma pessoa, já, né? E tudo para a honra e glória do Senhor. Tudo para a honra e glória dele. Porque assim, não importa, eu não estou aqui para falar mal do meu ex-marido, nem para falar mal de igreja, não é isso. Ele também um sofredor, eu creio que ele também, como eu alcancei, eu desejo que ele também alcance a palavra, o amor de Cristo, que sabe, não é assim, eu não estou aqui para dizer, nossa, ele que se, né, eu quero que ele, não quero, eu quero que o Senhor abra os olhos de todos, porque para que todos possam viver, assim, o propósito do Senhor, né, e eu estou aqui hoje, espero poder ajudar, e quero que o Senhor me abençoe, me ajude, que eu continue, e aqui a Cris, por tudo que ela faz, por tantos, eu não assistia às aulas ao vivo, eu ouvia depois, né, mas eu estou muito feliz, Cris, que o Senhor continue te dando força, sabedoria, que esse amor que você tem, que transborda, continue transbordando na nossa vida, porque com certeza, assim, tem ajudado muitas pessoas. Deus abençoe a todos, e qualquer coisa, a gente pode marcar um outro dia para a gente falar mais de Cristo para as pessoas. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Glória a Deus, glória a Deus. Nós nos comunicamos por mensagem, ela foi me contando um pouquinho da história de vida dela, e aí, lógico que a gente não chegou aí no profundo, então aqui hoje eu pude conhecer mais ainda da tua história de vida, de tudo, e olha, eu só posso dizer que realmente é um testemunho muito edificante, poderoso dos céus aqui para a gente na terra, levou muita luz e esperança, o amor de Deus, porque você falou de tudo que aconteceu, do início ao fim, é desse jeito mesmo, e o resgate, que é o principal, e hoje você está aí, começando a viver o propósito maior de Deus na sua vida, e é lindo demais. Enfim, gente, já ficamos aqui um tempão, mas olha, foi transformador, muito abençoado mesmo, tudo que a gente conversou. Glória a Deus por isso, né? E é isso, gente, um beijo enorme no coração, fiquem com Deus, e em breve teremos outras lives aqui, eu vou avisando para vocês lá no grupo do WhatsApp. Obrigada, viu? Mais uma vez. Agradeço. Beijo para todos, fiquem com Deus. Amém. Fica com Deus também. Deus abençoe. Amém. Tchau.
Tchau.